Então, gostaria muito, para começar, agradecendo aqui a presença do Marcelo Zanini e o Daniel Gisbert. Temos aqui dois grandes especialistas na área da construção e nós vamos falar para um público de arquitetos e de designers, né? O tema da industrialização da construção é absolutamente relevante para o nosso segmento, tendo em vista que temos um déficit habitacional ainda gigantesco para resolver nesse país e temos milhares de profissionais que precisam também se capacitar para as tecnologias, para a industrialização da construção, considerando que nós temos hoje no Brasil 3.600 horas de formação, quando muito, para a área de arquitetura e urbanismo e para as engenharias. E para que a gente possa conseguir capacitar profissionais para esse segmento, isso passa a ser um grande desafio, né? Para realizar esse trabalho monstruoso que temos pela frente. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Então, queria começar aqui com as apresentações. Marcelo, vamos começar contigo, por favor. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Geraldini, um grande arquiteto brasileiro, uma referência nacional. Daniel Gisbert, um cara fantástico, um pioneiro no steel frame no Brasil, na construção industrializada. E eu me sinto aqui privilegiado e é uma honra estar no meio de dois monstros da arquitetura. Que isso? Imagina. Fico muito feliz com isso. Eu sou um Marcelo Zanini, um engenheiro sanitarista, nem civil, né? Que me apaixonei pela construção civil e pela construção industrializada. Sou um entusiasta da construção industrializada. Minha vida inteira foi uma vida focada em pesquisa, em estudo, né? Eu sou formado pela Escola de Engenharia Mauá, como engenheiro sanitarista, uma profissão bastante complicada e bastante difícil, né, que é hoje quase inexistente. Sou pós-graduado no MIT, na Universidade de Ghent, na Bélgica, e tenho um mestrado na Faculdade de Saúde Pública em saneamento. Então, vocês podem perguntar o porquê que eu me meti em construção civil e me apaixonei pela construção industrializada. Pela inovação. Apesar da construção industrializada não ser uma novidade em termos mundiais, no Brasil ela é uma novidade. E uma novidade que empolga porque ela de verdade e sem demagogia resolve o problema habitacional brasileiro. Resolve o problema habitacional brasileiro com qualidade, com agilidade e com custos competitivos hoje. Excelente. Daniel, bom, vamos lá. Primeiro, queria te agradecer, Geraldine, pelo convite. Você está falando um pouquinho fora do ar agora, né? Fico lisonjeado de estar aqui com você e dessa destreza que você tem de poder fazer tudo o que você faz e ainda comandar o Arq Brasil, que vai chegar com tudo, porque vai comunicar para muita gente importante, para esse mercado de arquitetura. Do meu lado aqui, o Marcelo Zanini. Marcelo é um amigo, cliente, parceiro de negócio, que a gente desenvolve aqui diariamente uma série de projetos juntos, projetos populares e não populares, levando em consideração sempre a construção industrializada. Então, acho que esse é um tema que a gente vai falar bastante hoje sobre construção industrializada, sobre a industrialização da construção, sobre todas as formas e as maneiras, tanto da educação envolvida, né, e totalmente ligada com a construção, com os investimentos, com aquilo que é necessário para fazer frente a esse déficit habitacional no nosso país, como você bem colocou no início, que é o que impacta hoje a nossa população e nós temos um trabalho grande pela frente enquanto indústria, né? Eu até brinquei hoje, nós somos uma Construtec, portanto seguimos aqui as associações das construtoras e tal, mas ao mesmo tempo que nós somos uma indústria. Então a gente passa a construir dentro do ambiente confinado e a gente vai também discutir bastante isso hoje, o que traz uma relevância muito grande para o nosso setor. Eu começo ainda como estagiário de engenharia civil na área de construção, há muitos anos atrás, há bastante tempo atrás. Depois eu sigo numa especialização e numa formação também em marketing, e aí na sequência disso eu me especializo também em cuidar de gente. Então eu me especializei muito na área de psicanálise, de como a gente lida com o comportamento. Isso tudo em função dessa paixão que a gente tem de lidar com gente, né? Lidar com pessoas, lidar com profissionais. A gente falou um pouco disso antes aqui. Verdade. E essa é uma tônica muito importante quando você fala de um ambiente industrializado, onde você busca a todo tempo
uma maior produtividade. Como é que você garante uma produtividade num setor como o nosso? Num setor reconhecido pela baixa produtividade. Então, acho que a gente vai ter muitos temas interessantes para a gente falar hoje. E mais uma vez agradeço estar do lado de vocês aqui e poder fazer essa troca com todo esse mercado que está nos assistindo e que é um mercado que cria, que desenvolve, que arquiteta, que coloca para a gente aquilo que a gente precisa fazer, muitas vezes na indústria e lá no campo. Vamos começar então falando de velocidade. Né? Você comentou aqui da questão da indústria e eu sei que você esteve envolvido recentemente num projeto para a reconstrução de unidades habitacionais para o Rio Grande do Sul, que sofreu aí com há um ano e pouquinho atrás, enormes enchentes e uma grave crise que se instalou no estado e com um movimento que foi de grande solidariedade do Brasil inteiro, né? Como é que foi esse processo, já que a velocidade era mais do que necessária nessa situação? Eu acho que assim, você tem várias facetas dessa explicação. Eu acho que a gente começa pelo... Qual que é o único setor que consegue fazer de 4 a 8 casas por dia para fazer frente a uma necessidade tão premente de uma população, devolvendo a dignidade na velocidade que precisa, no tempo que precisa? É a construção industrializada. Nós não temos hoje uma condição de on-site, que é lá no canteiro, fazer uma produção em alta escala. Então, quando a gente se deparou com essa situação ano passado, e a gente teve uma relação muito forte com o governo, tanto com o governo do Eduardo Leite, como com todas as suas secretarias, e além disso, com o mercado privado, né, em especial lá no Rio Grande do Sul, a gente tem uma parceria muito grande com a União BR, da Tatiana Monteiro de Barros. A União BR é uma ONG que, pelo eixo privado, conseguiu captar dinheiro de grandes companhias, e a gente conseguiu, por meio desses investimentos, desenvolver um projeto rápido que conseguisse atender às necessidades daquele local. O estado de maneira geral, mas em especial Porto Alegre, mas o estado de maneira geral, Mussum, Bom Retiro do Sul, Canoas, Caxias, Porto Alegre, toda aquela região ela foi duramente afetada. Algumas regiões extremamente afetadas. Tiveram cidades ali que praticamente deixaram de existir. Então a gente começa um movimento logo depois de tudo o que aconteceu, primeiro para poder trabalhar diretamente com aquela população. Então a União BR teve um papel muito importante para servir de apoio com barracas improvisadas, barracas dessas militares, para tentar trazer abrigo para aqueles que estavam lá trabalhando e para as pessoas que estavam desabrigadas, alojamentos dentro de ginásios de futebol. Então foi um negócio, uma cena assim, para quem pôde viver, pontes que caíram, tiveram que reconstruir pontes. Então foi uma cena, parecia uma cena de guerra, literalmente. Para quem vê guerra na televisão, eu nunca vi uma guerra pessoalmente, mas quando você vê na TV, você fala, nossa, é inacreditável que isso acontece, e aconteceu aqui com a gente há um ano e pouco atrás. Então, a partir desse momento, a gente começa a fazer, com a União BR, contato com os municípios, e aí, de maneira muito simples, o município cedia a terra e o Estado alguns investimentos de infraestrutura. Então, com a terra e com alguns investimentos de infra, faltava o elemento principal, que era o dinheiro para você construir uma casa, fazer toda a parte de infraestrutura. Então, o que a gente fazia naquela ocasião? A gente, por meio do mercado privado, com esses investidores de grandes companhias, e nós também participamos disso ativamente, no sentido de trazer fomento, dinheiro para poder fazer essas casas, a gente desenvolve um produto. Esse produto é uma casa que a gente chama de Casa Lúmina, carinhosamente, dentro do nosso catálogo de produtos, e é uma casa que é uma casa de entrada. É uma casa com 2 dormitórios, um banheiro, com uma tecnologia extremamente bem pensada. Então você imagina, Geraldinho, o seguinte, é uma casa que ela tem uma única parede hidráulica. Então, numa única parede desce toda a hidráulica da casa, de AP, águas pluviais, tanto esgoto como água de alimentação, numa única vedação. Isso fez com que nós tivéssemos um projeto muito bem pensado. Esse projeto é feito dentro da nossa fábrica, a gente tem um ritmo de produção de 4 a 8 casas por dia, né, na ocasião, né, quando a gente começou a produzir. A gente transporta essa casa painelizada e lá no local a gente somente monta a casa. É uma casa feita de line steel frame, com placa cimentícia na área externa, drywall na área interna. Então é uma casa que devolve a dignidade para aquelas pessoas que muitas vezes sequer tinham uma casa nesse padrão. Então muita gente perdeu casa, tinha uma casa de barraco e perdeu aquele pouco que tinha, né? Então a gente está devolvendo e isso emociona muito a gente, de poder devolver uma casa ainda melhor do que aquela que ela tinha. Obviamente,
passando por toda essa tempestade que essas famílias viveram, mas muito gratificante usar a construção industrializada e a arquitetura industrializada para poder fazer frente a um cenário como esse que a gente viveu. Né? E como é que é o tempo disso, de produção na indústria e depois de montagem? A gente tem Nesse caso especificamente, né? A gente tem uma métrica muito interessante. Só para você ter uma ideia, a gente chama de off-site tudo que é construído dentro da fábrica. On-site é o que é construído no canteiro. Então você imagina uma região como aquela que passou a não ter mais fornecedores, passou a não ter mais insumos, recursos, o que eram abundantes no passado deixou de existir, né? Uhum. E já aliado à decadência da mão de obra na construção civil de maneira geral, que já existia antes até da própria catástrofe, você tinha um problema seríssimo de não poder fazer nada no local da obra, que é o on-site. Então, esse nosso projeto é um projeto que parte de 85% a 90% de uma casa industrializada, ou seja, ela sai 90% pronta de dentro da fábrica e ela é transportada e montada no local da obra. Com uma única equipe, a gente chega a montar 4 casas por dia. Então, a velocidade de montagem ela é muito grande, porque a gente criou um time, e aí a gente vai falar um pouco mais à frente, né? Nós criamos uma universidade, uma plataforma de educação chamada Steel Academy, onde a gente forma e capacita a mão de obra. E teve um trabalho, Geraldine, muito interessante, pensando de novo em devolver a dignidade, devolver emprego. Muitas pessoas estão desempregadas até hoje. E dentro da Steel Academy nós desenvolvemos uma plataforma de educação onde a gente formou não só mulheres e homens da construção que nem no nosso mercado atuavam. Então a gente pegou aquele povo que estava ali sem emprego, fez questão de contratar gente local e nós qualificamos, tem um grupo chamado Mulheres na Construção, que nós qualificamos, treinamos e colocamos essas mulheres, esses homens para trabalhar nesse momento que eles também precisavam de emprego, não só de uma moradia, porque a lanchonete que eles trabalhavam, o açougue que trabalhavam, a farmácia que trabalhavam, estava debaixo d'água. O aeroporto que eles trabalhavam deixou de existir. Então a gente começou a dar também emprego. Então também faz parte do nosso trabalho como construção industrializada esse engajamento social. Ou seja, trazer também o emprego é parte daquilo que a gente entende que é a nossa construção industrializada. Excelente. Marcelo, e a cultura disso? Como é que é a cultura da equipe, a técnica que vai estar envolvida? Então, é uma coisa muito interessante, porque eu até gostaria de complementar o que o Daniel comentou, porque quando a gente mexe com construção industrializada ou com construção de uma maneira geral, a gente está mexendo com um sonho mais profundo da pessoa, né? A gente não está mexendo com questões de vontade, quer dizer, a gente está mexendo com sonho, quer dizer, a pessoa estuda porque tem que estudar, vai no médico porque é obrigada, porque ficou doente. Qual o sonho que essa pessoa tem? É ter a sua casa própria. E aí quando a gente fala em déficit habitacional, não é uma questão brasileira, o déficit habitacional está no mundo inteiro. Eu fui fazer uma pesquisa rápida antes da gente começar a conversar. Eu fiquei espantado que nos Estados Unidos, que é a meca do capitalismo, o país mais rico do mundo hoje, do ponto de vista econômico, eles têm um déficit habitacional de 2,2 milhões de residências. É uma coisa que me assustou, me espantou. E aí, quando você fala num desastre como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, 2 anos antes do que aconteceu em São Sebastião, a gente sente muitas vezes a morosidade das coisas, né? Como é que você vai recuperar a dignidade de uma pessoa numa condição normal e natural sem aplicar tecnologia? Um conjunto habitacional convencional demora 3 anos para ficar pronto. No mínimo. No mínimo. O sujeito precisa morar lá no dia seguinte. Como o Daniel bem falou, se criou uma condição de emergência, você tinha uma terra arrasada no sul. Teve que se construir barracas, teve que se improvisar moradias. Então, você colocar a pessoa numa residência definitiva era uma questão imperativa. E quando você consegue entregar 4 casas por dia, imagine, se você fizer uma conta rápida, você entrega 1.000 unidades habitacionais em 6 meses, 8 meses. Enquanto essas mesmas 1.000 unidades habitacionais num padrão convencional demoram 3 anos. Mas não é só isso, né? Se você for olhar
o lado do poder público, antes de você começar a construir um conjunto habitacional dessas 1.000 casas, você tem que passar por um planejamento governamental. Então vamos fazer uma continha rápida aqui, né? O governador entrou no governo dia 1, fez o planejamento dele de trabalho, no 31º dia de governo ele fala assim, vou construir casas populares, vou resolver o problema da habitação. Em planejamento ele vai demorar pelo menos 120, 180 dias. A licitação para isso vai demorar mais 90, 120 dias. Para adjudicar esse contrato, pelo menos mais 30 dias. E a obra, que é o fator determinante, né? Se formos para uma construção convencional, 36 meses, são mais 1.080 dias. Ou seja, olha que número interessante. Se você somar todos esses números... Essa matemática. Somar todos esses números, deu 4 anos de governo. Então olha só... Já acabou. Acabou. Então, desde a vontade até o término do mandato do executivo, ele não consegue atuar e fazer o que ele precisa fazer para atender o povo, para atender a população. Isso se não tiver nenhum problema nesse processo do caminho, no planejamento, no licenciamento, na licitação. Pois é. Ele começando tudo no day one, né? No day one, exatamente. E aí, quando você quebra o paradigma da construção convencional e traz a construção industrializada para isso, você tira esses 1.080 dias, os 3 anos de construção, e baixa isso para 10 meses. Ou seja, tudo aquilo que ele realizaria em um mandato, ele realiza em 1 ano e meio. Olha só a diferença do ponto de vista de atendimento da população e a diferença do ponto de vista político para o governante. Isso também é um fator que a gente precisa pensar. Né? Imagine, é real. É real. Então você imagine um governador que ele cria um programa e entregue dentro do mandato dele. Ele consegue fazer com que o programa de governo dele não dependa de um futuro governo. Então isso acelera demais as coisas. E a construção industrializada, nesse momento, ela está sendo enxergada com este viés também. A gente, enquanto empreiteiro, ligados a governos, né, prestando serviço a governos, a gente tem visto que existe uma preocupação muito grande nas companhias estaduais de habitação, na própria Caixa Econômica Federal, no governo federal, de acelerar esses programas e ter entregas. E essas entregas só são possíveis na construção industrializada. Não existe outra maneira de se fazer isso. E aí você consegue acelerar o cumprimento do sonho, né? Você atende o sonho, dá dignidade à população. Uma outra coisa muito interessante, que é importante se dizer, e nós vamos falar disso mais para frente, é que a construção industrializada, ela não quer dizer falta de qualidade, ela quer dizer muito ao contrário, a tecnologia envolvida trazendo muito mais materiais com mais qualidade, materiais tecnologia mais nobres, melhor. Tecnologia e principalmente uma valorização do funcionário. Para falar um português bem claro, hoje em dia ninguém mais quer ser pedreiro, ninguém mais quer ser mestre de obra. Na hora que você... É um trabalho árduo, você está uma exposição a risco, você carrega peso, você está exposto à temperatura, calor, frio, ou seja, não é uma área que atrai, né? Então a atratividade passa agora para a construção industrializada. Isso. Na hora que você tira esse sujeito de tudo isso que o Daniel falou e traz ele para uma função mais nobre, uma função de montador, uma função de metalúrgico, porque ele vai virar quase um metalúrgico ali, né? Você valorizou a vida desse funcionário, você criou valor agregado na vida dele. Ele vai trabalhar numa condição menos árdua, vai trabalhar talvez até mais, mas numa condição menos árdua, mas vai ser muito mais valorizado. Perfeito. Né? Então isso é muito importante. Quando a gente olha a construção industrializada no todo, né, a gente olha a questão do empresário, a gente olha a questão do governo, olha a questão do trabalhador, você vê que é um ganha-ganha em todos os setores.
para a sociedade como um todo, né, Marcelo? E a questão só de você já gerar uma possibilidade de ser uma tarefa menos árdua, agregar mais segurança no exercício daquele ofício, do ato de construir, trazer mais, e pode potencializar, inclusive, a renda do profissional que está envolvido nesse processo de produção da habitação. E trazer mais velocidade para o produto final, eu acredito que a gente tem aí um conjunto interessante, mas ainda temos muito para seguir, né, Daniel? Muito. Fala, como é que nós estamos nisso com o Brasil? Se comparado com você que acompanha a experiência norte-americana, por exemplo, lá com a indústria na Flórida, quanto que nós estamos distantes? Você sabe que é engraçado, mas eu vou te dar duas facetas que pra gente também foi um aprendizado, né? A gente chegou... Bom, nós estamos aqui no Brasil, né, com uma fábrica aqui na Anhanguera, no quilômetro 29, que é uma fábrica com uma capacidade de produção de 10 mil casas, como a gente está comentando aqui, né? Há um ano atrás, 1 ano e 4 meses atrás, 3 meses atrás, nós chegamos em Doral, ali do lado do aeroporto de Miami, no estado da Flórida. Só para você ter uma ideia, Geraldine, a Flórida tem o PIB igual ao do Brasil. Um estado americano é do tamanho do nosso Brasil, para você ver a potência do mercado americano, como você falou. E a Flórida é o 5º estado, maior estado dos Estados Unidos. Não é nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. Então, nós fomos para lá com esse objetivo, fechando um contrato com um cliente importante nosso. E lá, quando a gente chega lá, a gente percebe duas situações muito interessantes. Primeiro, que os Estados Unidos dá aula em padrão. Ou seja, a padronização americana era uma coisa de tirar o chapéu. Por quê? Porque lá você tem tipos de caixilho, de portas, estou dando alguns exemplos, que facilita muito, não só a tomada de preço, como também a própria arquitetura. Ou seja, você pega os caixilhos lá para o Hurricane padrão 5, que é naquela região da Flórida, os imóveis têm que ter esse tipo de aprovação. Você tem lá 3, 4 modelos, estou fazendo aqui uma metáfora, que representa 100% daqueles caixilhos que você pode usar. Qual que é a diferença aqui no Brasil? Aqui no Brasil, por uma série de características, inclusive a principal delas que é a cultural, você não tem um padrão. E quando você não tem um padrão, você perde uma série de aspectos ligados à produtividade, preço, qualidade, normatização. Então, a primeira coisa que a gente aprendeu nos Estados Unidos lá, e tem aprendido muito com os Estados Unidos para trazer isso para o Brasil, é a questão do padrão. Então, a gente tem sido cada vez mais fiel ao nosso processo de padronização no Brasil, porque a gente aprendeu lá nos Estados Unidos que padrão é uma coisa muito legal para o modelo repetitivo. Por outro lado, a gente chega nos Estados Unidos achando que a construção industrializada lá é inacreditavelmente maior do que a nossa, porque nós estamos começando agora e tal. E a gente chega lá e a gente se depara com qual situação? Existe uma questão cultural lá, da parte central dos Estados Unidos para baixo, principalmente, onde você tem todo um primeiro pavimento feito em alvenaria e um segundo pavimento para cima feito em wood frame. Ou seja, a industrialização nos Estados Unidos ela caminha a passos largos com wood frame, menos em steel frame. Mais ao norte dos Estados Unidos, lá para cima, você encontra mais steel frame. Estou fazendo leituras bastante simplificadas para ficar claro. E aí a gente percebe o tamanho da nossa oportunidade. Porque a gente chega lá com o steel frame, achando que na terra do tio Sam todo mundo já mais ou menos faz isso, e a gente percebe que lá é o wood frame com alvenaria. Isso deu para a gente uma condição muito grande de um rápido crescimento dos Estados Unidos, porque a gente leva para lá uma novidade. E aí a gente aqui no Brasil, ensinando o americano a trabalhar com light steel frame. Então a gente tem uma operação nos Estados Unidos que aprende com a operação no Brasil esse nosso desenvolvimento. Então quando você olha para o mercado americano, sim, o mercado americano é um mercado que tem padrão e tem alta industrialização. O americano tem um pragmatismo de fazer as coisas muito parecidas sempre, o que ganha muito em repetição e escala. Nós aqui temos questões mais artesanais e a gente... Alerta severo aqui de temperatura apitando para todo mundo. A gente aqui aprende com tudo isso. Então lá é muito mais industrialização do que aqui. Por esses motivos, porque eles estão há muito mais tempo na estrada do padrão. E a gente começa a padronizar aqui. Então a construção industrializada, Geraldine, você vai perceber isso quando falar com os acadêmicos, né? Os professores, a gente falou de algumas pessoas que você vai trazer para cá, que eu tenho um carinho muito grande. A gente começa a padronizar mais aqui.
Nas nossas reuniões, Zanini, lá na nossa fábrica, a gente tem um projeto muito legal com o Zanini, que é um prédio térreo mais 3, muito interessante, e nós estamos fazendo junto, e a gente debate muito o padrão. Sim. Como é que a gente vai tornar a caixilharia daquele prédio o melhor caixilho custo-benefício possível? Porque quanto mais rápido a gente fizer, mais competitivo a gente for, mais barato é o nosso produto. Mais barato é o nosso produto, a gente vende mais e dá mais acesso à população para esse tipo de imóvel. Então a gente tem uma agenda de padronização desse projeto, desses produtos, muito interessante, o que torna a gente cada vez mais industrializado aqui no Brasil, frente a outras épocas muito artesanais, como era até há pouco tempo atrás. E a construção... E essa experiência da certificação que o Daniel nos coloca agora, como tem sido? Então, na verdade, a padronização ela é uma coisa muito importante, muito interessante, e o Brasil caminha para isso, porque a habitação popular ela tem determinados padrões que são rígidos. E essa rigidez de padrão das construções populares, padrões da Caixa Econômica Federal, da CDHU São Paulo, da GEAB Goiás, da Secretaria de Habitação do Paraná, que estão na vanguarda da industrialização, né? Os projetos eles são padronizados do ponto de vista de número de dormitórios, dimensão de dormitórios, posicionamento de banheiros. Então, isso facilita tudo isso que o Daniel falou a respeito de padronização. Padronização não quer dizer não ter variação arquitetônica, né? Quer dizer que você vai ter ambientes padronizados, estruturados e repetitivos, mas não implica em que você tenha aquela arquitetura horrorosa dos predinhos da antiga Coab, do Maluf, aquelas casinhas de pombo. Hoje a gente está construindo e projetando prédios, edifícios, que você olha, eles são muito bonitos, muito bonitos. Eles têm características arquitetônicas e a construção industrializada ela permite isso, né? Que fazem, você dá dignidade, inclusive, do meio ambiente em que a pessoa vai viver, porque são edificações muito bonitas. Mas a busca da padronização é um dos fatores que vai viabilizar a resolução do déficit habitacional, porque isso vai acelerar a construção e vai diminuir custo. Porque a partir do momento que você fizer milhares, milhões de unidades habitacionais padronizadas, todos os custos de produção vão cair. É natural isso. Né? Então é um caminho sem volta. É muito semelhante com a indústria de outros manufaturados, que à medida que você vai aumentando a escala, você consegue reduzir os custos, sim, melhorar a qualidade, né, e ter resultados melhores, né? Perfeito. E como é que os arquitetos e os designers se inserem nesse processo, Daniel? Isso é uma pergunta excelente, porque o que mais a gente ouve desde quando a gente iniciou esse processo de construção industrializada, né? Mas eu posso fazer isso? Olha, mas me disseram que eu não posso fazer esse determinado vão, ou me disseram que eu não posso ter esse tipo de arquitetura, ou que eu não posso pendurar um elemento mais pesado numa vedação. Então, como é que funciona esse segmento, né? Primeiro que a gente não tem absolutamente nenhuma limitação arquitetônica. Então, hoje o que a gente percebe cada vez mais é que quanto mais a gente tem conhecimento, mais coisa a gente pode fazer. Pra você ter uma ideia, e o Zanini já viu isso aplicado na prática, a gente usa como acabamento das nossas edificações a placa cimentícia. A gente tem 4 routers hoje, que é aquela máquina que tem fresas, que você faz furo, desenhos e tal. São elementos arquitetônicos que a gente está querendo cobogó em placa cimentícia. A gente está trabalhando com placas cimentícias pigmentadas. Então, quando você fala de inserir arquitetura ou design dentro da casa, primeiro voltando um assunto atrás, muito bem colocado pelo Zanini, a gente tem plena convicção que os ambientes de cunho popular, eles não precisam ser feios. Essa é uma questão estética, né? Quando eu e o Roberto Justo, né, ingressamos nesse negócio, e o Roberto tem um eixo estético extremamente forte, e eu também, a gente entende que a casa tem que ser bonita, a casa tem que ser agradável,
A casa tem que ser linda. Então você pega uma casa nossa, que é uma casa, a nossa casa de entrada, é uma casa que ela começou com platibanda, hoje nem platibanda tem. Uma cobertura inclinada, ela tem uma arquitetura, um cobogó na fachada. Isso é uma casa popular. A gente faz questão de fazer uma casa popular com padrão. E o que a gente percebe aí, dizendo aí para todos os arquitetos e designers do Brasil, existe hoje uma escassez de arquitetos, né, de arquitetura no segmento de construção industrializada. Então, se eu te perguntar, quem que é um arquiteto hoje que você conhece, especialista em construção industrializada? Nós perdemos um grande arquiteto, né, há poucos anos atrás, que foi o Lelé, que foi a nossa grande escola, referência. Com a referência para os hospitais da Rede Sara, e com a produção de alvenaria armada, Perfeito. enfim, uma grande referência da arquitetura brasileira, e que fez escola e formou muitos profissionais que atuam hoje no segmento da industrialização da construção. Perfeito. Era uma referência. Foi um grande mestre. Agora você imagina esse e mercado. não retomamos. Não, esse mercado é assim, menos de 1% da construção, ela é em light steel frame. Menos de 10% do Brasil é industrializada. Um mercado de 2,3 trilhões por ano, que é todo o setor da construção civil. Então você imagina o tamanho que é esse mercado de oportunidades, de desenvolvimento. Por isso que é importante portais como esse, podcasts como esse, para a gente levar isso a conhecimento de arquitetos e design, para ingressar cada vez mais arquitetos nesse setor. Quantos arquitetos assistindo a gente louco para estar na construção industrializada e ainda estão na construção convencional? Quer dizer, nós temos um universo aqui gigantesco, é igual aquela curva J da administração. A gente demorou para furar essa bolha. Pós-22, 2023, quando a gente normatiza o sistema de construção industrializada, e principalmente em light steel frame, a gente percebe, Geraldine, que a gente venceu uma barreira de normatização, né? Hoje a gente tem uma norma no nosso setor. Pós isso, a gente tem um universo gigantesco pela frente de industrialização. E quanto mais arquitetos e mais designers trabalharem conosco nesse setor, e a academia, e o MEC, e as escolas fortalecerem cada vez mais as grades curriculares em prol da construção industrializada, esse setor é um caminho sem volta. Nós sabemos que a cada dia que passa, o setor de construção civil vai ficando mais carente de mão de obra e de recursos. Isso é natural no desenvolvimento por conta de tudo que você falou. A construção civil envelheceu, a ausência de mão de obra, o filho do pedreiro não quer ser pedreiro, o filho do engenheiro não quer ser engenheiro, porque ele olhou o pai, até hoje, sofrer uma barbaridade para estar no canteiro. Então você imagina a gente devolver esta característica à construção civil, devolver essa característica à arquitetura, é o que a gente busca. No fim do dia, é o que a gente quer. É trazer de volta o benefício de você poder atuar numa área como essa, que é uma área que cria tudo isso que a gente enxerga em cidades como a nossa. Né? Recentemente, nós tivemos a aprovação das diretrizes curriculares nacionais de arquitetura. As diretrizes curriculares de arquitetura, as primeiras foram aprovadas em 1994. Depois nós tivemos uma revisão nos anos 2000, depois em 2010 e agora em 2025 tivemos uma aprovação da nova diretriz curricular para arquitetura. Elas têm como referência a Carta da Unesco e da União Internacional dos Arquitetos para a formação. É importantíssimo, o Brasil está sempre muito próximo dos debates internacionais sobre o tema no campo do ensino de arquitetura. Entretanto, com a nossa realidade econômica e com o desenho e o formato que a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Brasileira de 1996, que permitiu a liberdade do setor privado de investir no setor, nós tivemos um grande crescimento. Tá? E nós temos uma limitação de carga horária e que por questões mercadológicas ela diminui o tempo de formação de determinados assuntos, por exemplo, industrialização da construção dentro da estrutura curricular de um curso de arquitetura e urbanismo ou de um curso de engenharia ou de engenharia civil, por exemplo. Então, como dentro desse contexto, são 3.600 horas para você formar um profissional. Muitas instituições incluem o estágio supervisionado dentro dessa estrutura, atividades complementares, uma parte disso vira formação à distância. Então, é difícil a gente garantir a qualidade e muitos profissionais saem para o mercado,
né? Nós estamos falando hoje de mais de 200 mil arquitetos, só dos arquitetos no Brasil, tá? O número de engenheiros civis é ainda superior, Sim. profissionais atuantes no mercado da construção. Como é que a gente pode fazer para capacitar ou para aprimorar a formação de um arquiteto, de um engenheiro civil, no tema, que ele possa se envolver mais e ter mais informações para o seu projeto na construção industrializada? Como é que é, Marcelo? Então vamos lá. Aí você me permite voltar 100 anos para trás. Por favor. Pouco tempo. Pouco tempo. Ontem. Tudo que você está falando, existe um desenvolvimento natural em todas as áreas de atuação do conhecimento. Se a gente voltar 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, a engenharia civil chama engenharia civil porque existiam dois tipos de engenharia: a engenharia militar e a engenharia civil. Perfeito. Né? Da engenharia civil, com todo o desenvolvimento humano, ela foi se partindo em áreas de especialização. Então, da engenharia civil saiu a engenharia mecânica, saiu a engenharia química, a engenharia elétrica, a engenharia de produção, a engenharia sanitária, a engenharia química, acho que já falei, mecatrônica, enfim. Naval, e esse leque foi se abrindo até se chegar ao que a gente tem hoje. Mas para cada novo curso, para cada nova dinâmica, para cada nova engenharia, isso começa com cursos de especialização. Então, quando a gente fala em industrialização dentro da engenharia civil, é um campo natural que deve começar, como já começou, como cursos de especialização que vão gerar mestrados, mestres, com a robustez do mercado e do avanço do mercado da construção civil industrializada. Em algum momento, isso deve virar um segmento próprio da engenharia. É uma evolução natural. Então, eu não me preocuparia com o fato da carga horária do curso básico de engenharia civil, neste momento, não contemplar horas de industrialização. Porque, naturalmente, estas horas, essa capacitação do engenheiro, ela vai ser feita de uma maneira natural em cursos de especialização, em mestrados, em doutorados, em pós-doutorados, e o mercado se abre para isso. Quando o mercado estiver saturado o suficiente, esse grupo de matérias vira um curso próprio. Então, é uma condição bastante natural. Para você ter uma ideia, voltando não 100 anos, mas voltando um pouco menos, quando eu fui fazer meu curso de especialização no MIT, nós estávamos falando em sistemas de separação de membranas, que era uma coisa que servia à época para gerar água potável nos astronautas do programa espacial. Então, o astronauta coletava a urina, separava a urina em material químico e água potável que ele consumia num voo espacial. E hoje se usa corriqueiramente isso para tratar água. Então, hoje você tem cursos de saneamento, de engenharia ambiental, por exemplo, que são focados em separação por membrana. Então, é uma evolução natural da coisa. Na industrialização vai acontecer exatamente a mesma coisa. Daniel, e a indústria retroalimenta a formação? Retroalimenta. Eu estava pensando que o Zé está falando, que concordo plenamente, e a demanda gera as oportunidades. Há 2 semanas atrás, eu estava em Brasília, no eixo ali dos ministérios, coisa que eu nunca tinha pisado numa calçada ministerial. O que eu fui fazer no Ministério da Habitação, Ministério das Cidades? Pela primeira vez, então, a gente se depara com o Ministério das Cidades. Por quê? Porque agora passa a ser interessante para o Ministério e para nós um diálogo em relação à construção industrializada. Então, à medida que você tem a oportunidade da construção tecnológica, né, construção industrializada crescendo, é natural que a adaptação vá acontecendo no meio.
Até pouco tempo atrás, quando falava-se de construção industrializada, você não podia fazer uma medição de obra, que é quando você apura o que você produziu para receber algum dinheiro, chama medição, dentro de um canteiro, dentro de uma fábrica. Agora você pode. Então as entidades, de maneira geral, já reconhecem isso, mas não reconheciam. Mas por que reconhece agora? Porque a construção industrializada está tomando forma. Sim. A construção industrializada está crescendo. A gente está discutindo aqui construção industrializada. Há um ano e meio atrás, quem discutia construção industrializada? Pouco. Se discutia. E há 5 anos atrás? Muito menos. E há 10? Sei lá. Ninguém. Olha, talvez. Vamos calcular em horas? Sei lá. Foi 1 hora um dia, para 2 horas, para 5 horas, para falar de várias horas hoje. Então, talvez 1 ou 2 teses de doutorado, de pós-doutorado, para o cara poder criar a construção industrializada, né? Você vai pegar a história da construção industrializada, você vai lá ver Empire State Building feito em estrutura metálica. Você tem histórias antigas, mas que ok. Na época de Rockefeller, ok, mas e de lá para cá, o que... Não, a gente andou meio de lado na industrialização, a ponto de 2023, sair aquela pesquisa... 2023, se não me falha a memória, sair aquela pesquisa McKinsey, onde coloca a construção civil ganhando só da pesca em desenvolvimento tecnológico. Nós tivemos a capacidade de ganhar só da pesca. Uhum. Ou seja, olha o setor que movimenta 23% do PIB brasileiro, lá atrás... em penúltimo lugar, se fosse a corrida de cavalinho da televisão, estava em penúltimo lugar no desenvolvimento tecnológico. Então, o nosso setor, ele vem crescendo a passos largos agora em relação à industrialização. E quando eu falo setor, estou falando da arquitetura, do design, sim, da engenharia, das engenharias, todas elas, elétrica, hidráulica, ar-condicionado. Quando você faz uma obra de construção industrializada, você tem várias outras engenharias. Como você lida com a impermeabilização, como você lida com a acústica, como você lida com questões de água. Então, tudo isso é um desenvolvimento que vem se multiplicando a cada dia que passa. Por isso que a gente sempre conversa no nosso setor, e eu tenho conversado muito com o Sinduscon, que é o Sindicato da Construção, e com o Secov, e com a Fiesp, porque nós somos um bicho de 2 cabeças, né? Se você olhar de um lado, nós somos uma Construtec. Então, nós seguimos aqui a área da construção. De outro lado, nós somos uma indústria. Uhum. Que nós temos aqui em São Paulo a Fiesp, a Firjan, por sinal, onde nos encontramos na Firjan do Rio ali recentemente, numa palestra. Então, você imagina o seguinte, o setor está mudando e a gente começa a abrir diálogo com os setores. Hoje, no Sinduscon, estou te falando hoje é dia 10 de outubro de 2025, não há uma vertical específica de construção industrializada. Existem debates e grupos que se discutem qualidade, discute uma série de fatores, mas a gente tem discutido agora como que a gente formalizar melhor tudo isso. Então você percebe como é tudo muito novo? Há 3 anos atrás sequer normatizado estávamos. De 3 anos para cá, não só ganhamos a normatização, como ganhamos um mercado em crescimento. Verdade. E a gente fica muito feliz, porque a gente entende que a industrialização é um caminho sem volta. E os outros setores vêm crescendo muito, né? Hoje já falamos aqui sobre sistemas de robotização na unidade habitacional, falamos aqui sobre mobilidade urbana utilizando drones para logística, Smart né? Cities. Ou seja, Smart Cities, nós falamos aqui sobre transporte utilizando veículos aéreos para pouso e decolagem vertical, que já é uma realidade. Enquanto isso, a construção civil passou engatinhando, né, nesses últimos anos e temos muito que correr atrás desse prejuízo agora. Estamos chegando à era dos Jetsons. Estamos retomando, né? Eu me lembro que em 2021 nós temos uma grande empresa que começou a fazer um projeto piloto para entrega de mercadorias utilizando o drone, um projeto piloto em Aracaju. Na semana passada saiu aqui a notícia de que a ANAC já viabilizou essa rota e agora já podem voar sobre pessoas. Então, isso também ganhou uma velocidade e dentro de pouquíssimo tempo, isso também vai impactar aqui nas nossas construções para os grandes centros e também para vencer aí algumas grandes distâncias que temos no nosso país, né? Bom, eu queria ouvir um pouquinho, Daniel e Marcelo, nós falamos aqui da questão do setor público, né? E nós vimos que o Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, Distrito Federal estão avançados nesse processo de certificação, Paraná também, avançados nesse processo. E o mercado?
Como é que está o mercado que contrata a produção de larga escala? Como é que isso está? Está sendo igual ao governo? Está mais adiantado? Não está? Como é que é? Olha, aí nós temos duas vertentes. Essa é uma pergunta interessante, porque existe uma curva de aprendizado aí do usuário da unidade industrializada, né? Eu vou usar a minha idade de 60 e poucos anos, que viveu 35 anos de engenharia. Um menino. Para explicar um pouco a respeito disso. Eu costumo brincar com as pessoas, principalmente quando a gente vai vender a industrialização. Eu costumo falar o seguinte, que na década de 70, nós tínhamos paredes de tijolos. Nessa parede de tijolo, você pegava um prego, pegava um martelo, batia o prego na parede de tijolo, você podia pendurar uma casa, uma geladeira, que estava lá, sustentado, bonitinho. Década de 80, mudou um pouco a coisa, saiu do tijolo, começaram os blocos de concreto. Você pegava o mesmo prego, o mesmo martelo, batia na parede com aquilo, o prego entortava. Então houve uma curva de aprendizado do usuário em relação a usar esse tipo de construção. Houve uma adaptação a isso, passou-se mais um tempo, veio o tijolo cerâmico, o bloco cerâmico. Você pegava o mesmo prego, o mesmo martelo, batia na parede, abria um buraco de 30 centímetros. O preguinho caía dentro do bloco. E caía dentro do bloco. Aí tivemos que aprender a utilizar e a usar bucha de nylon, que foi um outro tipo de aprendizado. Com a industrialização, nós vamos passar por isso. Nós vamos passar por um período de adaptação e de aprendizado do usuário a usar essa habitação. Então, normalmente, quando a gente fala em industrialização, isso a gente viu muito, a pessoa quando entra numa casa industrializada, é uma coisa meio maluca, mas a primeira coisa que ela faz é entrar e bater na parede. Aí nessa hora a gente pergunta, mas quando você vai na casa de alguém visitar, você fica batendo na parede? Não. É verdade. Mas enfim, vai haver um período de adaptação e de aclimatação para isso, né? Então, existe uma resistência natural, isso a gente sofre. Eu tive uma experiência muito interessante com uma pessoa que foi receber uma casa e ela pegou, bateu na parede e falou, isso aqui é uma casa de papelão. Aí nós construímos uma parede de bloco, uma parede industrializada, na época era de steel frame, de uma estrutura de fechamento com drywall. E demos uma marreta pro cara, falando, derruba! Né? Ele com 3, 4 batidas numa parede de bloco, ele derrubou a parede. Ele bateu na parede de steel frame, de aço, né, de estrutura de aço, a parede entortou, vergou, trincou, mas não quebrou. Então, você tem que tirar essa visão de uma estrutura frágil. O steel frame, ou a construção industrializada em steel frame, existem outras tecnologias, mas o steel frame em si ele é 1,5 vezes mais resistente do que uma construção convencional. As pessoas têm que descobrir isso por si só, né? Uma outra resistência que a gente encontra são os famosos puxadinhos. Então, principalmente numa casa popular, quando você entrega um residencial, as casinhas estão lá bonitinhas, pintadinhas e tal. 3 anos depois, você vai lá, aquela casa não existe mais. Ela já tem 2 andares para cima, tem um puxadinho para cá, um puxadinho para lá, para trás, para frente. Descaracteriza completamente o imóvel. E a pergunta vem, poxa, mas numa construção industrializada eu posso fazer isso? Pode, lógico. A técnica é outra, mas pode. Então essa adaptação ela vai ter que existir. Em termos de mercado, nós falamos muito também em construção residencial, mas tudo isso também vale para uma construção comercial e empresarial. Imagine um negócio, uma escola, você vai demorar 2 anos para construir uma escola, o empresário está lá, ele está investindo naquilo para daqui 2 anos começar a receber colocando alunos lá dentro. Agora você imagina essa mesma escola sendo entregue em 6 meses.
olha a curva de receita que este empresário vai ter em relação ao seu investimento natural. Ele está recebendo muito antes. O negócio dele, o retorno do investimento dele é muito mais rápido. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Tudo isso joga a favor da construção industrializada. Sem falar nas questões ambientais, né? Nas questões de economicidade de água, na questão de lixo zero, na questão de reciclagem de materiais de construção, menos de materiais, perda de menos material, materiais transportados, menos logística menor, mais eficiente, peso da construção. 6 vezes mais leve. Então, tudo isso, na hora que você começa a olhar o todo, porque uma coisa é você ver a unidade, outra coisa é você ver o todo. Na hora que você vê o todo, a gente pensa assim, como eu fui burro, né? Por que eu não comecei isso há 30, 40 anos atrás? Tem uma grande barreira, Geraldini, que é o seguinte: todo mercado ele tem uma grande barreira de entrada, que é o custo. Sempre. Então, o custo ele é um impeditivo de desenvolvimento. Isso acontece para qualquer coisa, para carro, para telefone, para casa, o preço. Vou te dar alguns exemplos. Há 1 ano e meio atrás, a gente construiu uma casa com 52 quilos de aço por metro quadrado. Hoje, essa mesma casa é 19 quilos de aço por metro quadrado. Bom, o que quer dizer isso? Desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de projeto, melhores fornecedores e uma série de outros aspectos. Quando isso acontece, a gente derruba o preço. Hoje a gente diz que o nosso preço é equivalente à construção convencional. Então você imagina, todas as vantagens que o Zanini disse e mais outras, frente ou em comparação com a construção convencional. Quando a gente olha o nosso pipeline de oportunidades, a gente tem uma dezena, centenas e milhares de oportunidades. Estádio de futebol, edifício, edificações, laboratórios farmacêuticos, escolas PPPs. Só agora a gente está com 4 escolas em execução. Então você imagina a gente construindo uma escola que vai ser uma escola pública no sistema industrializado. Isso é inédito. Inédito da forma como a gente está fazendo, toda a estrutura em laje frame, num pré-moldado de concreto, tudo isso faz parte da construção industrializada. Então a gente percebe que abre um portal de oportunidades que vão muito além daquilo que a gente está enxergando hoje. Ou seja, a gente entregou um estádio de futebol em 7 meses. Estádio que demoraria 2 anos e pouco, sim, como o próprio Zanini comentou. Na hora que o empreendedor inaugura o estádio antes, aluga todas aquelas lojas que ele alugou dentro do estádio, todos os amenities que está envolvido ali, você imagina a taxa de retorno do dinheiro desse investidor. Então, esse tipo de característica, para responder a sua pergunta, está aí a resposta. Ou seja, a gente vê hoje um universo de oportunidades se aproximando, sim, com o mercado ainda meio receoso, deixa eu dar uma olhada nisso e tal, mas aquela barreira de entrada vem sendo rapidamente superada. Porque, primeiro, que é um caminho sem volta. Segundo, que é mais rápido. Terceiro, que é melhor. Qualidade é isso. Então, a gente consegue implementar essa melhoria muito rapidamente na construção. E agora vamos falar um pouco, se você me permite, para complementar, a visão do empreiteiro. Sim. A visão do empreiteiro, para esse negócio, é uma visão muito interessante. Porque é o seguinte, vamos imaginar assim uma área onde você vai construir 1000 unidades habitacionais. Você vai demorar 3 anos para fazer isso. Então, o teu VGV, ele vai ser realizado em 36 meses. E vamos imaginar que nesse VGV você tenha 15% de lucro. Agora você imagine você construir este mesmo empreendimento numa construção industrializada demorando 10 meses. Os mesmos 15% você está realizando em 10 meses. Então, ou seja, você pode fazer 3 vezes. Eu posso fazer 3 vezes? Mesmo tempo. Isso. Monetariamente eu ganhei 3 vezes. Sim, você aumenta os ciclos, né? Sim, sim. A vizinhança aqui da Faria Lima costuma usar bastante uma expressão que a conta tem que fechar no final do dia. Né? Se a conta fecha para o setor público e a conta fecha para o setor privado, então nós temos que avançar neste caminho. E se é possível para os profissionais, para os arquitetos, para os designers e para os novos profissionais estudantes que estão se preparando para isso, produzir utilizando o Cobogó, utilizando cores na unidade habitacional, para a gente mudar aquele padrão, se estivermos falando em termos de habitação de interesse social, né? De habitação popular. Isso pode ter um potencial, com certeza tem um potencial gigantesco no nosso contexto brasileiro.
Senhores, eu queria agradecer muito aqui a presença de vocês. Espero que a gente possa voltar a ter outros debates, falando de pontos específicos. Então, foi um prazer aqui. Queria agradecer muito a presença e convidar para uma volta. Obrigado. Eu gostaria muito, porque foi muito rápido. A gente poderíamos ficar falando aqui. E principalmente se pusesse uma garrafa de vinho aqui, eu ia ficar falando a noite inteira. Geraldini, obrigado pela oportunidade, obrigado por trazer o assunto construção industrializada para a mesa com tanta seriedade assim e com uma divulgação importante desse canal. Queria deixar aqui à disposição a Steel Corp, para quem quiser acessar o nosso site, é steelcorp.tech, e quiser fazer contato com a gente também para conhecer a nossa fábrica, que é um modelo de construção industrializada, poder visitar escolas, entidades, pessoas físicas, arquitetos, engenheiros e designers. A gente está super à disposição e de portas abertas para dividir com você um pouco do que a gente tem feito. Vai ser um prazer, o link vai estar aqui. Ótimo. É isso. E eu gostaria de agradecer também e dizer o seguinte, que nós estamos fazendo uma reestruturação de marca na empresa, mudando o nome da empresa, mudando a missão da empresa, as características da nossa construtora. Estamos mudando essa cara da empresa para focar única e exclusivamente na construção industrializada, porque a gente acha que é uma situação que não tem retorno. Fazer mais do mesmo não é o que nós queremos. Então, o que a gente quer realmente correr atrás de coisas que são inovadoras, com tecnologia e que a gente enxerga valor. Agregar valor na construção civil. Esse é o foco. E agregando valor na construção civil, a gente valoriza engenheiros, arquitetos e todo o ciclo e toda a cadeia. E muito obrigado, né, Geraldinho? Excelente. Bem, obrigado.